A população de cães e gatos de rua de Manaus chega a 80 mil, segundo dados da Prefeitura de Manaus. Além dos riscos à saúde pública, muitos desses animais sofrem maus tratos. Mas uma nova portaria do Ministério da Saúde retira dos centros de zoonose a função de fiscalizar maus tratos, o que desencadeou uma reação negativa de entidades de defesa animal. Mas há quem concorde e considere que o dever de apurar o crime deve ser da polícia. Para os defensores da medida, os recursos da saúde são escassos e não devem ser aplicados no que não tem impacto na saúde humana. Afinal, a medicina veterinária é um braço importante da saúde pública? Estes são alguns dos temas que vamos discutir hoje no Roda Viva, que está começando agora. Para participar do Roda Viva Amazonas de hoje, convidamos Everton Ferreira Lima, coordenador do curso de Medicina Veterinária da SBAM, que é a Escola Superior Batista do Amazonas. Jorge Carneiro, vice-presidente da ONG GPA, Grupo de Proteção aos Animais, e Christian Barnard, presidente da Associação dos Fiscais Agropecuários do Amazonas. Conosco também o cartunista da TV Cultura, Euros Barbosa. Nosso entrevistado de hoje é Paulo Alex Machado Carneiro, graduado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, de Belém, do Pará, e com mestrado em Clínica Veterinária pela Universidade de São Paulo, USP. É professor do Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas, IFAM, e desde 2005 é o atual presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Amazonas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mengá. Boa noite a todos os amigos e colegas. Você viu que lá pouco para trás, fizemos uma pergunta. Uma pergunta que é muito importante. A medicina veterinária, qual a importância dela para a saúde humana? Nós fizemos essa pergunta, eu gostaria que você respondesse. Veja bem, hoje nos países mais desenvolvidos não há como tratar indissociadamente saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. A Organização Mundial de Saúde trata hoje como um tema só, inclusive o lema é uma só saúde. Então não há como você querer melhorar índices da população humana sem tratar conjuntamente com a questão ambiental e com a questão animal. São indissociavelmente interligados. É impossível tratar separadamente. O Brasil, Paulo, vamos deixar que o Amazonas é a nossa particularidade. Certo. Você acredita que o Brasil já tem consciência, a população brasileira tem consciência desta necessidade? Cada vez cresce mais. O que se vê é um movimento que vem dos países mais desenvolvidos e chega ao Brasil, também para as regiões mais desenvolvidas. Mas hoje a sociedade tem pressa, ela não quer esperar, ela quer ter acesso a que as populações mais avançadas têm. Então, mesmo no Amazonas, a gente encontra muitas demandas nesse sentido, e muito fortes. Fortes, ótimo, você vai explicar isso depois, então. Ok, queria convidá-los ao nosso debate, por favor. Eu peço licença ao Dr. Paulo para fazer um debate aí que está colocado sobre que em São Paulo, nem aqui em Manaus, inclusive já tem uma proposta de lei para a criação do primeiro hospital público veterinário. Você, como é da academia, você sabe que isso é um engodo, né? Que não existe essa ideia de ser o primeiro hospital público veterinário criado no estado de São Paulo, porque os hospitais públicos veterinários eles já fazem parte do cotidiano das cidades a partir das universidades, dos cursos de medicina veterinária. Então, o que é que você acha desse título que estão dando aí? E o que é que você imagina? É o hospital veterinário, público veterinário ou é o centro de zoonose? Bom, primeiro eu concordo contigo, é um modelo novo. De fato, o hospital público veterinário já existia. Esse modelo do estado de São Paulo, de fato, é um modelo novo.
Então, as universidades públicas já vêm prestando esse serviço há décadas de atendimento público veterinário. Veja bem, com relação a criar um hospital público veterinário, especificamente para o Amazonas, eu acho que o caminho deveria ser agregar isso a uma universidade pública, juntamente com um curso de medicina veterinária. Também, antes disso, ou concomitante com isso, tratar com outras estratégias. Essa dicotomia entre ou CCZ ou Hospital Público Veterinário, a mim nunca foi colocada por nenhum órgão oficial. O Conselho, eu pessoalmente, o próprio Conselho de Veterinária, a gente defende que tem uma população que de fato merece ter acesso a esse serviço público veterinário, mas isso não quer dizer que seja contrário à melhoria do Centro de Controle de Zoonose, que na cidade de Manaus precisa melhorar muito. Paulo, o hospital, como o Christian colocou, o centro de zoonose, é importante que a gente também tenha conhecimento de que nenhum nem outro trabalha com eficiência. Ou trabalha. Hospital não temos. Não temos, pois é. Hospital, de fato, não temos. O Centro de Controle de Zoonose... Separadamente, sim. Tem o centro de zoonose, o controle de zoonose dos animais, do gado, do boi, do setor primário e do lado de cá, dos outros animais. Exato. O setor primário, quem cuida de fato da questão de zoonose é a Agência de Defesa Agropecuária, um órgão novo criado. Com relação aos animais domiciliares, domésticos, basicamente é o Centro de Controle de Zoonose. Que na nossa visão, o Manaus de fato nunca teve um centro de controle de zoonose. O que nós temos é um grande canil. Um grande canil municipal. Porque o controle de zoonose é muito mais do que simplesmente capturar animais e tentar fazer com o controle populacional. E o grande canil funciona na prefeitura, é isso? Na prefeitura de Manaus. E que, infelizmente, é o único no estado do Amazonas, né? Que, às vezes, presta serviço para os outros municípios Doutor Paulo, do estado. Considerando o que o senhor falou, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já fui diretor do Centro de Controle de Zoonose aqui de Manaus. A gente entende, né, que o Centro de Controle de Zoonose, obviamente, por definição, ele deve estar focado, né, principalmente, como o nome já diz, no controle de zoonoses. Mas a partir da demanda popular com relação à questão dos maus tratos, né, em torno de 20 anos atrás, começou a surgir uma vertente nova, que é a vertente com relação à questão de proteger contra os maus tratos, esses mesmos animais. Então, isso, inclusive, acabava servindo para melhorar a imagem do Centro de Controle de Zoonose, que antes era tido apenas como uma carrocinha, apenas aquele local onde os animais que lá chegavam morriam. Realidade que não é muito diferente ainda nos dias de hoje. E a gente sabe que há esse movimento forte com relação, né, à retirada dessa atribuição, né, dos órgãos de saúde, particularmente do Centro de Controle de Zoonose. Eu queria saber como é que o Conselho Regional, na sua figura, se posiciona com relação a isso, né, e, principalmente, se for sair, se o senhor concorda com essa saída do jeito que está sendo feita, a toque de caixa, a forceps, e principalmente, né, a gente sabendo que o órgão para onde querem jogar ainda não tem condições, né, de receber essas atribuições. Nós entendemos que é uma questão de organização do Estado, como ele vai ser organizado. De fato, da forma que está sendo feito, vai se criar um vácuo. Mas também é fato que a questão do maus-trato, no nosso entendimento, é questão de polícia. É que simplesmente a polícia deve ir lá e coibir. Isso é crime. Falta texto, isso é crime. Né? Fazendo uma similaridade, quando você vê um maltrato em criança, não é a saúde pública que trata, é a polícia que trata. Então, isso é questão de saúde, é questão de segurança pública, certo? Agora, de fato, a forma como tem sido feito, está sendo proposta a coisa, a gente entende de maneira extremamente assodada. Simplesmente tira essa atribuição do CCZ, se diz, entre aspas, que vai passar para o Ministério do Meio Ambiente, para os setores ambientais, sem ter estrutura. Essa é uma preocupação nossa, né? Mas nós entendemos que a própria demanda das ONGs, da sociedade, hoje não vai permitir que o Estado vá simplesmente abrir mão disso, né? E nessa luta nós estamos juntos. Tem que, de fato, criar uma estrutura para isso. Na verdade, o que existe hoje é que se você se depara com um caso de maus tratos a um animal e for tentar fazer a denúncia para qualquer órgão, na verdade, o que a gente percebe é que não existe esse poder de polícia disponível para conter aquele crime. Então, hoje, o que a gente vê... Não tem, né? Não tem. Hoje a gente vê, a própria Delegacia do Meio Ambiente ainda caminha
né, a passos lentos. O único órgão que ainda dá algum suporte, mas a gente sabe que o foco não é esse, a questão de maus tratos a animais de companhia, né, mas quem dá algum suporte ainda é o Batalhão Ambiental. Certo. Então, a nossa proposta enquanto sociedade civil organizada é que seja criado, de fato, um órgão com poder de polícia administrativa para fazer cumprir a legislação que já existe. Exato. Eu falo, a nossa legislação municipal, do ponto de vista de proteção aos animais, ela já é muito eficiente desde 1997 com o Código Sanitário de Manaus. Mas depois dessa data ainda foram criadas outras. Então, a gente precisa recentemente, isso. ano passado, foi criada uma legislação sobre comercialização de animais, né? Belíssima, mas que não se põe em prática. Não pode funcionar. Proíbe a venda de animais inteiros, regulamenta de fato o criatório de animais domésticos, mas que as feiras continuam acontecendo. E coíbe as feiras. Né, Ele dá atribuição de quem, inclusive, Exato. deve fiscalizar, né? Exato. E na prática não funciona, né? Não tem funcionado. Doutor Paulo, você como docente, formador de opinião também e presidente do conselho, sabemos que menos de 8 anos que foram formados veterinários no próprio estado, onde só temos 2 cursos e hoje é um estado que ainda tem poucos veterinários para demanda, então a campo. E o que a sociedade espera, eu acho que com esse tempo ainda de profissionais aqui, numa mudança dos cuidados com pequenos animais aqui, você tem visto assim da sociedade que possa trazer um hospital público? Olha, isso vai mudar alguma coisa da visão das pessoas? O que você acha? À medida que aumenta a prestação de serviço, você aumenta a demanda pelo Conselho de Medicina Veterinária, que é o órgão que registra, fiscaliza e regulamenta. Eu sou de uma geração que foi de amazonense que para ser veterinário tinha que ir para fora. Como foi dito, eu me formei fora do estado. E nós vemos que, e tu colocaste uma coisa muito interessante, que o Amazonas, na maioria das vezes, se restringe a Manaus. Nós temos mais de 90% dos veterinários do Amazonas estão em Manaus. Dos 62 municípios, apenas 24 dispõem desse profissional. Como querer o desenvolvimento sustentável do interior do estado do Amazonas sem a presença desse profissional? Estou falando de veterinário, que é o que tem ainda de mais maior visibilidade na área de ciências agrárias, nessa área animal. Zootecnista, muito menos. Né? Zootecnista, eu acredito que 5 ou 6 municípios do estado do Amazonas têm esses profissionais, agrônomos também têm uma deficiência enorme. E a sociedade cada vez demanda mais profissionais e melhores serviços. Essa é uma impressão que nós temos diariamente no Conselho. Os questionamentos são cada vez mais por qualidade da prestação do serviço médico veterinário. A sociedade cada vez mais exigente nessa questão. Ô Paulo, veja bem, o Jorge falou em animais de companhia. Eu tenho dúvidas se os nossos telespectadores podem saber, mas muitos podem não saber. Sabem qual é a diferença entre o animal doméstico, o cão, o gato, enfim, para animal de companhia. Vamos explicar isso direitinho? Certo. Doméstico é todo aquele animal que o homem conseguiu trazer da natureza e adaptar ao seu habitat, que consegue conviver com o homem em estado de mansidão e consegue se reproduzir, estado de mansidão. O animal de companhia, basicamente cão e gato, é aquele que vive mais próximo da população. Nós temos aí, considerado, por exemplo, um exemplo, o búfalo, que é um animal considerado semidoméstico. E quanto ele é manejado pelo homem, tem um contato com o homem, é um animal manso, dócil. Mas se você o largar para a natureza, ele volta ao estado de selvagem. Bem, eu fiquei pensando aqui nos números que o Dr. Paulo apresentou quando ele disse que o estado do Amazonas tem apenas 24 municípios atendidos do interior por médico veterinário. Refletindo sobre esse número, eu disse, olha, desses 24, 20 são a partir da presença da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, sim, que é a agência da qual eu faço parte e eu tenho o prazer de ser o presidente da Associação dos Fiscais. Desses, ainda tem um detalhe aí, quando 15 são fiscais e outros 5 não. Desses 20, nenhum é amazonense. Aí por que, doutor Paulo, que nenhum dos colegas que estão no estado do Amazonas exercendo essa nossa profissão não é amazonense? Será porque a gente ainda não tem um curso de medicina veterinária pública no nosso estado? Que as
não lançam a proposta de construir o curso de medicina veterinária? Do perfil do curso de medicina veterinária. Aqui nós temos um coordenador de curso de veterinário. A gente vive dentro de instituições de ensino e, às vezes, o professor da clínica de pequenos acaba tendo mais força dentro da comunidade, puxa mais carga horária e se dá mais importância. Hoje, então, isso de certa forma, direciona o perfil, embora o veterinário tenha que ter uma formação generalista. Hoje, eu vejo que das instituições públicas do Estado, a que tem o melhor perfil para ofertar esse curso público é o Instituto Federal, o IFAM. O IFAM tem uma escola agrotécnica que tem mais de 70 anos formando profissionais para o setor primário, que de fato tem um público que é interiorizado, e é a grande esperança que a gente tem de formar profissionais que de fato vão Como está essa atender questão essa do demanda curso do de setor medicina primário. veterinária no IFAM? Muito provavelmente em janeiro deve ser o primeiro vestibular para o curso de veterinária do IFAM. O que não quer dizer que os colegas formados nas universidades privadas hoje da cidade de Manaus não tenham esse perfil. Hoje eu vejo que é muito mais o desafio de sair da capital. O que a gente vê na medicina humana se vê na medicina veterinária. Profissional, e eu acho que no Amazonas é muito mais acentuado isso. A diferença de estrutura de Manaus para Itacoatiara, que é aqui próximo de Manaus, é enorme. Então, a área de pequenos animais ainda é pouco atendida pela demanda de veterinário. Então, é muito mais fácil de começar a vida dele trabalhando na área de pequenos e vai ficando e se acomoda. A UEA, que tem campos em todos os lugares do estado, vamos chamar de áreas, são áreas e sub-áreas. Os polos. Devido aos polos. Inclusive com uma necessidade premente de estar no interior, de preparar técnicos lá de dentro mesmo, que não precisariam ir daqui, já estariam lá. Mengada, veja bem, criação de curso é decisão política. E vontade política. O que nós vimos é que não há, nem na Universidade Federal e nem na UEA, essa decisão. E vimos no Instituto. Por isso o Conselho apoia, está parceiro, e a gente entende que essa demanda tem que ser suprida. É uma demanda que não é do Conselho, é uma demanda da sociedade amazonense. Paulo, dentro dessa questão da oferta de veterinários para o mercado, muito nos preocupa uma questão particularmente da cidade de Manaus, né? Hoje nós temos na Prefeitura de Manaus, na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Manaus, em torno de 4 ou 5 veterinários. Sendo que, por exemplo, no Centro de Zoonoses, hoje trabalhando no Centro de Zoonoses, existem 2 médicos veterinários contratados como médicos veterinários pela Prefeitura. Recentemente foi feito um chamado para em torno de 250 profissionais e não incluíram nenhum médico veterinário, nem como médico veterinário, nem como fiscal de saúde médico veterinário. Qual a posição do Conselho com relação a isso? Uma vez que todas as ações que permeiam a medicina veterinária, obviamente, precisam do profissional. Exato. E a gente vê que há chamada para os profissionais de outras categorias, mas o médico veterinário ele sempre está colocado em 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º plano. E aí, se isso impactaria ou não as ações, principalmente a questão das ações de fiscalização em todas as áreas, seja na área de maus tratos, seja na área de saúde pública humana veterinária. Todas as vagas de concurso público... Acho bom você, como presidente do Conselho, se espertar. É uma demanda importante, porque senão vamos mandar buscar veterinário em Cuba. Manaus Cuba já tem vários veterinários cubanos no interior do estado. Vendo? Manaus é um importador de veterinários. Agora, todas as vagas de médicos veterinários em concursos públicos do Amazonas, eu não tenho dúvida que foram ações originárias do Conselho de Veterinária. E muitas vezes a gente esbarra na questão de eu vou ofertar 20 vagas para quem? Então, nós, de fato, o Amazonas precisa ter mais profissionais. Mas no último concurso da Prefeitura foram abertas vagas tanto para médico veterinário quanto para fiscal de saúde médico veterinário. Só foram chamados 2 fiscais de saúde médico veterinário e, incrivelmente, não foi chamado nenhum médico veterinário. Quer dizer, acredito que a Prefeitura entende que não seja necessário. Temos pelo menos 10 aprovados esperando. No concurso da Agência Agropecuária, foram aprovados 20 médicos veterinários, fiscais agropecuários. Deste 20, apenas um era amazonense. Exato. E esse, inclusive, deixou a carreira de fiscal agropecuário e passa a ser hoje professor do Instituto Federal de Tecnologia lá em São Gabriel da Cachoeira, que é o doutor Eduardo. O doutor está aqui... Hoje,
na região norte, os estados que não têm curso público de medicina veterinária é o estado do Amapá e do Amazonas. Amapá e Amazonas. Roraima já abriu um Roraima curso criou, também. Acre já criou, Boa Vista Rondônia, criou. o de Rondônia é no interior do estado. E eu creio que até no interior próximo seria uma Sim, forma sim. de introduzir o curso. E isso, voltando para a questão do hospital público, esse hospital, creio eu, que deveria atender não só a cidade de Manaus, mas atender de uma outra forma outros estados, através de laboratórios que pudesse dar uma demanda, dar um suporte para médicos veterinários de outros municípios. Laboratórios não só de zoonoses, mas de outras doenças que pudesse dar um aporte, viesse vinculado. E aí seria a necessidade desse hospital de estar vinculado à gestão de uma instituição pública para também atender a docência. O Amazonas precisa de uma estrutura de saúde pública veterinária, que vá desde a interação com a zoonose, a questão dos laboratórios para diagnóstico de doenças. Hoje, qualquer suspeita de febre aftosa, suspeita de raio, qualquer enfermidade, o local mais próximo onde se faz diagnóstico é Belém do Pará. Então, o Amazonas, pela sua importância, pelo seu tamanho, precisa urgentemente se criar essa estrutura de saúde pública veterinária, ou em nível de Secretaria Municipal de Saúde, ou em nível de Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo ampliar as estruturas da atual Agência de Defesa Agropecuária. Nós somos extremamente fragilizados nessa questão de estrutura de saúde pública veterinária. Paulo, você falou que o Conselho entende que a questão da fiscalização de maus-tratos animais é questão de polícia. Polícia. Você sabe quantos peritos médicos veterinários nós temos na Polícia Civil, que seria responsável por fazer a investigação? Civil, no caso. Na função de perito, de fato, eu acredito que nenhum. Nós temos conhecimento de colegas veterinários que São peritos, estão lá. mas estão como policiais lá. Então, quer dizer, já peritos, seria não. uma demanda. Sim, a sem criação desse, Sem dúvida. pelo menos a contratação, né, de dúvida. policiais com esse perfil, uma vez que os crimes de maus-tratos, para serem Sim. caracterizados Sem dúvida. como tais, precisam de um parecer Exato. do médico Eu veterinário. queria trazer um assunto para o debate. O Paulo e chamando vocês também para o debate. Eu dizia para ele há pouco tempo, antes de nós entrarmos aqui para gravar o programa, que a questão do maltrato, dos maus tratos aos animais de companhia, vamos chamar assim, os animais domésticos de companhia, é uma coisa que veio para o nosso país através de importação de cultura. Nós não temos... Eu discuti isso com ele, ele não gostou muito do que eu disse, mas o brasileiro, o Brasil não tem tradição de tratar bem os animais. Aliás, na época da escravidão, surgiu, a partir dali, um ditado péssimo, terrível. Saiu por aí, Machado de Assis usa isso na obra dele, saiu por aí chutando cachorros. Chutar cachorro era brincadeira, é como chutar lata, é como chutar não sei o quê. Então, A música do Atirei o Pau no Gato, né? Atirei o Pau no Gato. Cito muito, é uma Boi cultura da importada. Começou-se a tratar bem do animal doméstico a partir de exemplos de fora do país, que vieram para o Brasil e se transformaram em boas campanhas e bons exemplos. Jorge, você é da área, você Sim. sabe disso muito bem. Sem dúvida. Ora, com as redes sociais, Paulo, agora, a pleno vapor, aquele resquício da brutalidade humana em relação ao animal doméstico, permanece de uma forma terrível. As pessoas não só maltratam, como fazem questão de expor. É um negócio muito sério isso. sendo cada E vez você mais diz proibido. que não tem para quem se queixar, não tem para quem... Não tem a quem recorrer. Não Uma tem a quem denúncia, recorrer. a gente hoje não encontra acolhimento nessas denúncias. Tem várias O Estado denúncias. A precisa, delegacia de fato, civil se foi organizar. fechada, né? Não, ela A existe, delegacia- mas ela ainda é acanhada. Aonde o é a volume sede dela? A DEMA agora parece que ela está ligada à A informação Delegacia de um Geral. colega médico veterinário, que inclusive que frequenta o conselho lá, Exato. que disse que ele era sido sede desativado. lá, que ele foi lá no conselho e disse que ela tinha sido desativada. E ele é policial civil de Não, carreira. ela ainda está ativa, mas está acanhadinha, bem pequenininha. Quer dizer,
não é prioritário. É interessante essa questão que você falou com relação à importação dessa cultura de combater os maus tratos. Na verdade, isso é recente, esse assunto é muito recente. recente. Quando nós estivemos na universidade, estávamos na academia nos formando, a gente não ouvia falar na matéria bem-estar animal. Até porque, querido, tem que vir de baixo das crianças. Sim. Uma educação que tem que começar pelas crianças. Bem-estar animal é uma disciplina que foi implantada e criada da década de 80 para cá. Então, antes nas universidades, a gente não ouvia falar como se ouve hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma demanda popular e que ela é irreversível. Porque hoje o animal deixou de ser apenas o cão de guarda e passou a ser quase que um integrante da família. Então, ele precisa ser respeitado como tal. Ele precisa ser respeitado como um ser vivo, como um ser que sente. E as pesquisas científicas provam que esse animal ele tem sensibilidade. Inclusive são usados em terapias diversas, né? Exato. Cavalo usado em terapia, o cão. Nesse sentido, o sistema do Conselho tem feito grandes avanços. Nós publicamos recentemente uma resolução proibindo, por exemplo, corte de orelha, corte de cauda em cães. Porque a gente entende que isso não tem. Era a mutilação sem qualquer funcionalidade. Já basta que empetecam os cachorrinhos aí, botam um fantasiado. A gente espera que acabem, por exemplo, com outros circos dos horrores. Por exemplo, os famigerados, né, rodeios, os circos mesmo, né, onde os animais são submetidos. Isso já está aos pouquinhos, já não se vê tanto. Uma outra questão também, acho que ainda a população ela tem que entender o que é realmente ter do seu lado os animais e o cuidado, isso sendo passado também para os filhos, mas o cuidado com o animal até o fim da vida. Às vezes é visto que as pessoas não... Quando o cão está novinho, está bonitinho, ele cuida. Às vezes não cuida da sanidade como deveria, na prevenção das doenças. Quando o animal está no final da vida com uma doença, ele acaba levando para o centro de controle de zoonoses, achando que é lá que tem que cuidar. Com isso, acho que tem que ser... Doutor Everton, é uma luta nossa, eu acho que tem que ser uma luta que tem que ser encampada pela classe, eu não sei se o Paulo concorda com isso, eu queria que ele se posicionasse com relação a isso, mas tem que ser encampada pela classe, é a questão da posse responsável. Todo médico veterinário tem que ter a cartilha da posse responsável em prática e difundir, temos que ser, de fato, né, geradores dessa nova cultura da posse responsável, que é exatamente o que você falou. Nós não só somos favoráveis, como você é sabedor, a própria lei municipal foi criada dentro do Conselho praticamente, trabalhada a 8, 12 mãos dentro do Conselho. Infelizmente o Conselho não tem poder de polícia, de tentar de se impor a lei. Isso coube, no caso, à estrutura municipal. Mas nós entendemos que é fundamental. A questão do controle populacional é a única forma de solucionar a explosão demográfica de animais. É importante a gente falar em controle populacional como aquele conjunto de fatores, e não só o controle da natalidade. E aí, quando a gente fala em controle populacional, todo mundo pensa apenas em castração. Carneiro, é importante a sociedade entender e puxar para participar dessa estrutura de saúde pública veterinária as próprias clínicas veterinárias que tem em bairro, né? Porque aquele veterinário que trabalha no bairro, embora não seja ligado à estrutura oficial de saúde pública, ele faz defesa, um formador de opinião. E faz vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Doutor Paulo, como o doutor Cristian já tinha falado aí da questão de defesa animal na área de produção, a febre aftosa é a doença que é a top no sentido de controle, porque tem uma importância econômica muito grande. Mas não devemos deixar de lembrar de outras doenças que têm uma importância também, como zoonose, como a tuberculose, que ainda, o programa de tuberculose e brucelose ainda é recente no país. E para o Estado, não sei se você tem dados aí de como anda os trabalhos, pois sabemos que há casos ainda dessas doenças, da tuberculose, brucelose, no rebanho, principalmente bubalino. Na minha experiência, a prevalência de tuberculose é alta. Minha experiência de campo, a prevalência é alta de tuberculose. Mas tuberculose e brucelose são o mesmo programa, que no Brasil foi reformulado há 5 ou 6 anos atrás, com o objetivo de criar... de estimular a criação de propriedades certificadas como livre e controlado. Infelizmente, no Brasil não colou. Falta de incentivos também, infelizmente, do próprio governo. No estado do Amazonas não temos nenhuma propriedade, né? E, aliás, são muito poucas no Brasil, certificadas como livre de brucelose e tuberculose.
Eu acredito que é um desafio para a medicina veterinária brasileira. Brucelose também. Mas isso porque, assim, me chama a atenção pela os produtos que são vendidos aí clandestinos, o queijo de coalho, por exemplo, que é um queijo fabricado, ele é cru, então é um que isso pode um risco para a população que não desconhece. Eu vejo que o consumidor ser muito melhor informado. Essa demanda vindo do consumidor na prateleira vai forçar o produtor a se adequar. Porque, veja bem, você pode resolver questão logística, ter o melhor laticínio do mundo, mas se o leite chegar de um animal doente, a matéria-prima está contaminada. Mas para isso também é importante reforçar o sistema de inspeção. Sim, o sistema de inspeção hoje precisa ter o reforço que lhe... Nesse sentido, nós somos absolutamente contrários a posições como a inspeção temporária. Não, o termo não é temporária. Tem permanente e temporária. Tem a permanente e a temporária. No nosso entendimento, a fiscalização tem que ser permanente sempre. Porque todo dia chega matéria-prima naquele laticínio, naquele estabelecimento de produto de origem animal que deve ser inspecionada pelo veterinário. E o próprio Estado cria essa estrutura de inspeção provisória, temporária. Me parece que um grande problema também que vocês da área devem saber enfrentar é essa diversidade de atribuições. Ou seja, um cuida disso, outro cuida daquilo, quer dizer, não há uma centralização que possa determinar uma política para o Estado, no caso do controle, principalmente. Mergado, você falou muito bem. Esse aqui é o problema. E o doutor Jorge Carneiro citou um exemplo claro desse exemplo que está dando, tipo a inspeção. A inspeção, como é que ela é dividida no Brasil hoje? Ela é dividida entre a inspeção federal, estadual e municipal. Recentemente, os grandes meios de comunicação, revistas, jornais, programas dominicais pegaram essa questão da inspeção. Eu vou chamar a atenção para o doutor Paulo aqui, que aí destacou o problema das inspeções municipais e estaduais. Como é que você acha daquelas inspeções que colocam abatedores em condições extremamente precárias e acham que vão resolver o problema colocando o médico veterinário lá, que coloca o profissional e sujeita o médico veterinário como se fosse categoricamente contrário, como se fosse um santo que fosse curar um defunto, fosse lá benzer e aquele produto estava ali. E benzer o animal. Não, pelo menos ele vai ver lá se está com um linfoma, se está com a característica de tuberculose, de brucelose. Eu só queria acrescentar um detalhe que me deixou impressionado. Não é um problema nosso. Lamentável que nós tenhamos que enfrentar isso. No Brasil, em algumas regiões, claro. Você sabe que eu vi na Colômbia? Eu vi na Colômbia, em Bogotá, muitas áreas de criação de gado, muitas fazendas, Existe um descontrole tão grande, existia, agora melhorou um pouco, até alguns 5, 6 anos atrás, existia um descontrole tão grande que as pessoas tinham doenças na vista provocadas pelo excesso de consumo de toxina vindo do animal. Ficam cegas. Tanto que eles já sabem, os parasitas, eles já sabem, nos hospitais, eles já identificam e já isolam. Isso já responde, voltando àquela nossa primeira pergunta. O veterinário não só cura, como previne a saúde humana. Previne a saúde, é claro. É fundamental. A matéria-prima que você consome todo dia, desde o seu café da manhã até a hora que você vai dormir, você tem contato com produtos de origem animal, que devem obrigatoriamente passar por uma inspeção prévia antes de chegar ao consumo humano. Então, a medicina veterinária não há como dissociá-la da saúde humana. Tá claro. Intimamente ligados. Ô Paulo, olha aqui, eu vi aqui uma questão interessante. Essas feirinhas que a gente vê até nos estacionamentos dos shoppings, vendendo animaizinhos, cachorrinhos, precisa ser proibido fortemente. Como é que é isso? É livre isso. Lá, vende, bota o preço que quer, vende aquilo. Até o ano passado, qualquer pessoa que quisesse fazia uma feira de venda de animais no seu estabelecimento. Também não tinha controle nenhum. Ano passado se criou uma lei que regulamenta isso. Você não precisava nem pedir autorização para ninguém, né? Hoje, pela lei, você tem que ter autorização do Centro de Controle de Zoonoses para que funcione esse local de venda de animais. Mas na prática,
A lei não... Mas também precisaria uma atuação do Conselho no sentido de cobrar a presença de um responsável técnico. Porque, como o Christian falou, a presença do médico veterinário não é milagrosa. Claro. Mas, pelo menos, minimiza determinados procedimentos errados que são feitos nesses locais, Sim. tanto nos abatedores quanto nessas feiras, porque, na verdade, todos os estabelecimentos onde deveria ter o médico veterinário, se ele não está presente, as coisas Nós erradas cobramos. acontecem. O médico veterinário, ele, teoricamente, não pode estar no local ilegal, que esteja funcionando irregularmente. Então, sempre que o Conselho fiscaliza e encontra a presença do médico veterinário no local irregular, está sujeito às suas punições. Nos locais regulares, o que eu vejo é que é muito simples. Simplesmente homologa no Conselho uma autorização muito simples dentro do Centro de Controle de Zoonoses, funciona. Nós entendemos que aquele animal tinha que ter, de fato, atestado sanitário, alguém que controlasse esse atestado sanitário, alguém, a garantia de que o animal não vai ser um reprodutor, porque isso tu sabes melhor que tanto quanto a gente, que é uma das grandes fontes de proliferação de animais soltos na rua. Tem problemas intrínsecos relativos ao próprio Exato. animal e esses problemas são relativos à saúde humana. Exato. Você está disseminando aí potenciais focos. Veja bem, o desafio é tão grande, nós falamos somente de Manaus. Parte para o interior do estado do Amazonas para entender o Essa tamanho crítica da... a situação, pelo que você está tamanho da- dizendo aí, é crítica. E hoje, de fato, a gente não tem nenhum órgão Parece que fazendo a nós fiscalização estamos dessas aqui feiras. dentro desse tema, uma conclusão dolorosa, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Quer dizer, não fazemos por falta de profissionais habilitados. Exato. Não fazemos isso, não fazemos aquilo, não controlamos, não exercemos, blá, 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 porque não temos veterinários. Não temos veterinários porque não temos escolas formando profissionais. Que coisa terrível, isso aí é bom. É bom que isso esteja sendo denunciado aqui no programa, Sem dúvida. para Precisa... que as nossas universidades, federal, estadual... Mas falta também um temperinho nesse caldeirão aí Sim. caldeirão da falta de virtude, no caso, né, da desgraça, que é um pouquinho de vontade política, para que essa situação se reverta. Eu entendo Nós que... temos poucos profissionais, mas você entende também que talvez a gente já poderia dar o pontapé inicial com o que nós temos. Sim, Nós temos duas universidades particulares que todos os anos formam veja bem. em torno de 20 a 30 A profissionais cada questão uma. de falta de Sim, profissionais... eu não já é ia isso, perguntar, você Forma. da SBAM, qual é a formação dos professores da SBAM? A maioria por incrível que pareça, profissionais para a área acadêmica, a maioria, temos um ou dois que é formado aqui no Amazonas. Os Inclusive, outros vieram de precisando, fora. Vêm de fora. Foram Então, tem importados uma pela dificuldade. universidade particular. Vem Tudo tudo bem. bem. Não Hoje é eu o tô caso. precisando de Vamos profissional importar de Cuba? para me Será? ajudar. O Ministério Hoje falou, aí o Brasil tem. o presidente está doido para importar de Cuba. Os médicos Nós somos os veterinários, próximos da lista. Nós defendemos, inclusive, esse salário inicial para o médico veterinário. O próprio salário, o mesmo salário Já seria um bom começo, um incentivo, né? Um Além, incentivo, não só também formar profissionais, mas o suporte O desafio é político também fixar no para interior do trabalhar. Estado. Esse é o Exatamente. desafio Eu às acho que todas as passa profissões. pelo mesmo problema que os médicos vivem, que é a criação Fixar da no interior carreira do de Estado. Estado. Não né? vejo por Você aí. não pode Não ver. vejo. Nós temos Discordo, carreira de Paulo. Estado. Discordo porque, uma vez formados lá, são estudantes de lá do interior. Veja bem, nós estamos falando de interior. Eu vou te eles dar um serão exemplo. formados pela universidade Eu sou- do interior. Eu sou E eles já professor. estão lá, eles já ficariam lá. Claro que a demanda aqui é grande, poderia até trazer os profissionais de lá, como temos em algumas O áreas. modelo tem que ser Mas estudado. Eu sou professor do Colégio Agrícola, Sim. antigo Colégio Agrícola, Escola Agrotécnica e agora Instituto Federal. O Colégio Agrícola foi pensado em trazer meninos do interior, dar formação no setor primário e pensando que eles voltassem para o interior do estado para levar desenvolvimento. Quem volta? Alguns voltam. Alguns Mas voltam. nesse né? caso Eu não vou falar, viriam, Paulo, a Eu UEA. acredito que ele fazer Veja, lá pode ser uma solução. Dê uma olhada, É. para até mesmo para lhe orientar nessa questão da reivindicação que você vai fazer agora, que eu tenho certeza. Dê uma olhada nos cursos voltados para o interior, focados de acordo com o quê? Com a aptidão e a vocação Concordo, regional para o concordo. desenvolvimento. Ora, na região de Anavilhanas, É, vamos Mengada, formar tem engenheiros uma- de pesca, O ou curso vamos de formar medicina engenheiros veterinária tem ambientais, tem ou um na região entrave. tal vamos formar...
Tem que ser assim. O curso é de medicina assim que a veterinária UEA tem um está fazendo. entrave que eu escutei no gabinete da reitoria da UEA e da Universidade do Amazonas. É o segundo curso mais caro para se formar, só pede para medicina. Você tem que ter uma estrutura de produção animal, tem que ter uma estrutura de inspeção animal, de inspeção e uma estrutura de saúde. Então é um curso de fato caro. A maioria dos cursos de medicina veterinária em capitais, ele tem uma demanda muito maior para pequenos animais. Isso é visto, não só aqui, em outras capitais, Porto Alegre, onde eu estive ano passado na URGS, e a nossa demanda é muito pequena de alunos do interior. Mas temos alguns que vêm fazer o curso aqui, mas também pela a questão dificuldade é financeira. Então isso aí, hoje a SBAN ela tem um programa de financiamento mas do não FIES esqueça, Everton, que a demanda aqui é tão grande que absorve tudo. Isso. Que E nós absorve temos um problema tudo. sério não também. é o caso de formado lá, onde ele ficaria lá. Por que que é Porque o lá a FAM? demanda é grande também. que Ele é se o forma FAM, e ele que fica tem aqui dois porque ele tem cursos? trabalho aqui. Vamos fazer uma aqui já pergunta, tá- doutor Paulo. Por que é o FAM, que tem 2 cursos de zootecnia? O segundo curso de zootecnia que ela abriu na cidade de Parintins, um polo que inclusive iria abranger o sul do Pará. Por que criou o curso de medicina veterinária lá? Não, essa pergunta tem que ser direcionada ao reitor da UFAM. A reitora, Nós perguntamos, a nossa reitora. A reitora da Atualmente UFAM. a reitora. Nós perguntamos. Nós perguntamos na época que não era a doutora Márcia Peralta. Então, Eu acho que cabe essa pergunta pra a ela resposta atualmente. categórica é que não era interesse da Universidade Federal criar um curso veterinário no Amazonas. Eu quero agradecer ao Everton, ao Christian e ao Jorge pela participação no programa. A você, Paulo. Agradeço a oportunidade e a paciência. Não, paciência é excelente. Foi muito bom. Muito bom. Um assunto realmente quentíssimo. Obrigada. Agora o Euros vai lhe entregar uma... Vai me morder. É uma brincadeira. Obrigado. O programa é um presente do programa para o senhor. Obrigado. Deixa eu ver aqui, olha, vamos ver. Ótimo. Tá bom. Ótimo. Muito bom, bem inspirado. Leva para Carol. Eu agradeço a você que está em casa e que nos vê sempre. Não esqueça, todas as quintas-feiras, às 10 da noite, com reprise nos domingos, também às 10 da noite. Roda Viva Amazonas voltará na próxima quinta-feira. Boa noite e até lá.